Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém, queridos? Muito obrigado. Podeis assentar, por gentileza. Queridos, para mim é uma grande alegria poder estar aqui nesta noite, neste culto de ensino da Palavra de Deus. É uma alegria muito grande, uma satisfação enorme para mim, poder ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, dar aqui o ensino na nossa igreja. Quero agradecer a Deus, o nosso Deus, nosso Pai, também pela vida do pastor Marco, nosso pastor setorial. Muito obrigado, pastor, mais uma vez pela confiança de poder falar neste culto que é tão importante. Todos os cultos são importantes, né? No culto de doutrina nós adicionamos mais o estudo, né? Nos aplicamos mais. A gente vem para a igreja para anotar, para ouvir Deus falar, não é verdade? E eu quero louvar ao Senhor, porque hoje, como disse o nosso pastor, o Senhor nos deu a sua graça e a sua misericórdia, cumprindo mais um ano de vida na presença do Senhor, e eu estou alegre por isso, amém? Como diz meu amigo, cooperador irmão Renato, né? 37 anos com um corpinho de 20. Essa eu aprendi com o Renato, viu? 37 anos debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Queridos, abra sua Bíblia. Vamos ler dois textos sagrados. O Espírito de Deus colocou em meu coração dois textos. 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 11. E depois 1 Coríntios, capítulo 4 e verso 1. 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 11, e 1 Coríntios, capítulo 4, e o verso de número 1. Quero saudar os irmãos que estão acompanhando conosco através do Facebook. Deus abençoe os nossos irmãos que estão vendo este culto online. Que Deus continue fortalecendo as vossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 11, e depois 1 Coríntios 4 e 1. Amém? Diz a palavra de Deus: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 4 e 11. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Apenas estes dois textos. Meus irmãos, eu tenho o costume sempre de usar um sermão mais expositivo, porém nesta noite o Senhor, Ele me deu uma outra forma de expor o sermão, um pouco mais temático. Então eu não pretendo me ater ao contexto dos dois textos, mas a proposta do Espírito Santo é poder falar sobre alguns pontos, já que o sermão ele é temático. Então a gente pretende discorrer de alguns pontos pela Bíblia e falar deste assunto. O tema que Deus colocou em meu coração, já que é um sermão temático, é sobre maturidade ministerial. Amém?
maturidade ministerial. Amém? Mas, pastor Tiago, ministerial, nem todo mundo que está aqui exerce o ministério. Alguém pode pensar dessa maneira, e nós respeitamos assim. Porém, o que acontece é que muitas pessoas têm um conceito deturpado de ministério, porque acreditam que ministério é somente os homens que estão no altar, que ser do ministério é somente aquele que possui uma credencial de pastor, evangelista, presbítero, diácono ou cooperador. Nós sabemos que todos estes homens, obreiros, escolhidos por Deus para fazer uma grande obra, são homens que estão exercendo o seu ministério. Só que a palavra ministério ela não se atém somente a homens que estão no altar. Eu vou afirmar à igreja e aos irmãos que aqui estão, com muito respeito, que todos os que estão aqui nesta noite possuem um ministério. Todos que estão aqui possuem um ministério. Mas por que todos possuem um ministério? Porque a palavra ministério, em seu significado, existem pelo menos duas vertentes para ministério. A primeira significa leiturgia, tá? A primeira, leiturgia, palavra grega, e a segunda, diaconia. Então, ministério, existem pelo menos duas raízes, leiturgia e diaconia, né? O que é a leiturgia? Essa palavra ela era usada para descrever alguém que realizou um importante trabalho e deixou um legado para a comunidade. Então, leiturgia significa aquele que realiza um serviço importante e que deixou um legado para a sua comunidade. A palavra leiturgia ela aparece pelo menos 6 vezes nas Escrituras e ela sempre denota o ato de servir o povo. Amém? A segunda palavra para ministério é diaconia. E diaconia na cultura grega, ela era usada para descrever alguém que fazia um serviço voluntário em prol da comunidade. Tem uma similaridade muito grande entre as duas palavras. Só que diaconia, ela está mais concentrada ao trabalho que é realizado no templo, ao trabalho que é realizado na igreja, ao trabalho que é realizado entre o povo de Deus. Ela é empregada pelo menos 34 vezes no Novo Testamento e ela sempre tem essa conotação de serviço ministerial. Liturgia, diaconia. Por que eu disse que não só os homens que estão no altar, eles têm um ministério, mas todos nós? Porque em algum momento da nossa vida, seja ele na igreja, seja ele na nossa casa, seja ele no nosso trabalho, ou no bairro em que nós vivemos, ou algum empreendimento que nós temos, a nossa função é sempre servir aos outros. Vamos perguntar para uma mãe ou para um pai, que vamos dizer que eles não tenham nenhum título eclesiástico. Vou perguntar para a irmã Midian. O Miguel concentra tempo para servir a ele ou não? O Miguel, ele depende de muito tempo seu para servir a ele ou não? Então nós já descobrimos que a irmã Midian tem um ministério, que é servir ao Miguel. Por que eu usei essa figura? Até lembrando que ontem foi o Dia das Crianças, né? Dia 12 de outubro, comemorado o Dia das Crianças.
Quem é pai e quem é mãe sabe muito bem o que é ministério. Porque não importa a idade dos seus filhos, o pai e a mãe sempre estão disponíveis para servir os seus filhos. Eles podem estar casados ou não, podem ter a casa deles ou não, podem ter os filhos dele ou não, mas quando os filhos chegam na casa, pai e a mãe estão prontos para servi-lo. Por quê? É prazeroso para o pai e para a mãe. É ou não é, irmã Delma? Os meninos grandão, as meninas, tudo chega lá, não é prazeroso servi-los? Então tem ministério. Todos nós temos ministério, pastor Benedito. Seja no altar, ou seja aí na nave da igreja. Se você serve a alguém, ou alguma situação, você possui um ministério. Amém? Então a mensagem é para todos. Concordam comigo? A mensagem aqui é para todos e Deus vai falar com todos indistintamente. Seja do ministério no altar, seja do ministério na nave da igreja. A mensagem ela é genérica para todos. O texto vai dizer, e quando se trata de maturidade, maturidade é a capacidade de responder ao ambiente em que se vive, sabendo o momento e o lugar certo para se comportar. É saber quando e como devemos agir. Maturidade é ter o feeling, é saber qual é o momento certo de ter o seu comportamento, como agir, como se comportar, como falar, como entrar, como sair, de acordo com a circunstância em que se está vivendo. Isso se chama maturidade. E nesta noite a mensagem de Deus para o nosso coração é maturidade ministerial. Ou seja, momento certo de agir para servir as pessoas. Saber como se comportar para servir, porque até para servir tem a hora certa, e o momento certo, e o local certo. As coisas de Deus, o Evangelho, não é bagunçado como muitos pensam que é, não. As coisas aqui têm ordem e têm decência. Porque para servir no ministério, seja ele no altar ou não, é preciso ter maturidade. Olha o que Paulo está falando lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, o verso 11. Quem tem a sua Bíblia pode permanecer com ela aberta. Quem não quiser, somente acompanhe a leitura. O que ele diz? Quando eu era menino, em algumas traduções, ou na nova tradução da linguagem de hoje, fala criança. Então, quando eu era criança, eu falava como uma criança. Eu sentia ou pensava como uma criança. Eu discorria ou agia como uma criança. Mas logo que eu saí da posição de criança e me tornei um adulto, eu deixei as coisas de criança, porque agora eu já não sou mais. E aí, lá em 1 Coríntios 4, ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ministros e dispenseiros do Evangelho. Aonde pastor Tiago quer chegar? É que no tempo, ou nestes tempos em que nós estamos vivendo, infelizmente o que mais nós temos vistos são pessoas imaturas para servir a Deus. Porque a maturidade não está totalmente ligada à idade. Porque existem pessoas que têm muita idade, mas que não são maduras. Já tem pessoas que têm pouca idade e já é bastante madura. Nós temos vários exemplos disso e sabemos no nosso meio de pessoas assim.
Então nem sempre maturidade está relacionada à idade. A maturidade, ela está relacionada a como você está vivendo diante de Deus. Como é que anda a nossa comunhão com o Senhor? Como é que eu passo as experiências da vida diante de Deus? Como é que eu tenho me comportado diante das situações que se levantam na minha vida? Como é que eu reajo? Como é que eu me comporto diante das circunstâncias que aparecem diante de mim? E o que nós temos visto é tantas pessoas com atitudes imaturas. Pessoas, e uma das características da imaturidade é demonstrar aquilo que ela não é. É incrível como esta geração tem uma facilidade de querer mostrar aquilo que ela não é. Hoje vai ficar um pouquinho apertado, mas vai segurando aí, porque vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Deus já está falando aqui com algumas pessoas, porque Deus não está interessado em pessoas hipócritas, que demonstram uma coisa que elas não são. Deixa eu te dizer, não adianta querer tentar enganar a Deus, porque se tem alguém que conhece quem nós somos de verdade, é o nosso Criador. A Ele ninguém engana. Lembra de Jacó? E alguns gostam, né? Alguns pregadores gostam de identificar ou nomear Jacó como enganador, né? Eu não gosto muito, mas tem os pregadores que gostam de Jacó, o nome, o significado era enganador. A Bíblia vai dizer que Jacó, ajudado pela sua mãe, quando ele está interessado em roubar a bênção de Esaú, seu irmão, o que ele faz? Ele pega lá, ele se veste, né, com as roupas de Esaú, que era do campo, se veste com as roupas, prepara lá o guisado, leva até Isaac, o seu pai, para quê? Para ele abençoar, para ele receber a bênção da primogenitura. Aí, quando ele se apresenta diante de Isaac, Isaac fala assim: olha, o cheiro é de Esaú. Eu estou tocando aqui e estou vendo que o corpo, o pelo, o cheiro, as características, a roupagem é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E este mesmo Jacó que enganou, e nós sabemos que o pai o abençoou, achando que era Esaú, né? E aí Esaú descobre, ele sai correndo, foge, e lá ele passa todas as experiências da sua vida, e lá na frente, agora Jacó não vai se encontrar com Isaac, seu pai, agora ele vai se encontrar com o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. E aí quando eles se encontram, Deus pergunta para ele: quem é você? Quem é você? Jacó não titubeou duas vezes. Por quê? Diante dos homens a gente até aparece com uma roupagem, mas diante do Deus Todo-Poderoso não há como aparecer com uma vestidura hipócrita. Diante de Deus é o que nós somos. E o que mais nós temos visto na questão da imaturidade no ministério ou na vida ministerial é que pessoas querem mostrar uma coisa que elas não são. Eu vi esses dias um banner, eu não gosto muito de criar polêmica, mas eu vi um banner esses dias, um palestrante, conferencista, avivalista, itinerante internacional, falando uma coisa que ele não é, querendo enganar outros. E o texto vai dizer que quando eu era menino eu fazia as coisas de menino, mas agora que eu sou um adulto eu já não faço mais as coisas de menino. Então hoje a palavra de Deus está nos chamando, ela nos está levantando nesta noite para dizer que nós temos que ser maduros diante de Deus. É preciso crescer na presença do Senhor.
Seja o que você é. Se Deus te chamou para cantar, é para cantar. Se Deus te chamou para pregar, você vai pregar. Se Deus te chamou para ensinar, fica na área do ensino. Se é para profetizar, abre a tua boca para profetizar. Se é para aconselhar, é para aconselhar. Seja aquilo que Deus te chamou para você ser. Maturidade ministerial. Aí as pessoas estão sofrendo e estão até decepcionadas com a igreja ou com o ministério, ou se frustram, porque elas estão querendo ser uma coisa que elas não foram chamadas para ser. E existe um outro caso, é que a pessoa ainda não está no tempo certo para exercer aquela função. Até isso nós temos que ser inteligentes e sábios na presença de Deus. Porque existem muitas pessoas com talentos no nosso meio, e isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus pelos talentos que Deus tem nos dado, mas para exercer o ministério tem a hora certa e o tempo certo. É preciso passar por algumas etapas. Não adianta querer queimar as etapas que não vai dar certo, lá na frente vai sofrer. E hoje Deus está nos alertando a respeito dessa situação. Porque talvez alguém se frustrou por alguma situação, ou porque não ouviu, ou porque não teve a oportunidade, ou porque parece que te esqueceram. Não, é porque tudo tem um tempo certo para exercer o ministério de serviço também. Até para aprender a servir, tem o tempo certo. E o que mais se vê hoje são pessoas querendo acelerar o processo. Não acelere o processo. Já comeu uma fruta verde? Dá para comer uma fruta verde? Uma banana verde? Tem gente que come. O que é melhor, comer uma banana verde ou uma banana madura? Qual é mais saboroso? Qual que alimenta melhor? É aquele que passou pelo processo do amadurecimento. Se a massa não estiver no ponto certo, irmão, o que acontece? A pizza fica boa no final ou não? Tem que estar no ponto certo? É? Quantos minutos? 40 minutos ali, sendo trabalhado. Tá difícil? Tá doendo? Tá apertando? Tá amassando? Mas a massa está sendo trabalhada. Está sendo trabalhada, ela precisa do tempo certo, da mão certa, precisa ser a pessoa certa para poder mexer na massa. E quem é que mexe nessa massa? É a mão do Deus Todo-Poderoso. Ele não erra a receita. Você não é uma receita que foi errada, não. Você só está passando pelo processo certo, na mão daquele que te chamou, para que no momento certo, você esteja preparado para alimentar outras pessoas. Eu tinha preparado outra coisa aqui, mas Deus está me levando por um lado. Os irmãos me conhecem, sabem que eu sou bastante sistemático, e que eu sempre fico aqui, mas Deus está me levando por um caminho aqui. E mesmo sendo sistemático com o sermão ou com a mensagem, nós somos orientados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo que Ele nos der para falar, nós vamos entregar aqui hoje para as nossas vidas, porque existem pessoas que precisam ouvir isso. Precisamos amadurecer diante de Deus. É a proposta do apóstolo Paulo para a igreja. O amadurecimento é sair do ponto A ao ponto B, e é chegar ao último estágio de desenvolvimento pessoal. É aquilo que o apóstolo Paulo, ele pregou e ele falou, e nós bem conhecemos. Quando é chegado a estatura de varão perfeito, passa-se por um processo, passa-se por um tempo de amadurecimento.
Uma das coisas que eu pude anotar, e vou ser o mais rápido possível, em cada ponto, não vou me ater tanto, é que aqueles que estão caminhando para amadurecimento, eles têm algumas características. A primeira característica de quem está amadurecendo, está no caminho da maturidade ministerial, é a característica da mudança de postura. Não tem como amadurecer se não mudar a postura. O problema aqui, que Paulo está falando em 1 Coríntios 13:11, não é a questão de ser criança. Ser criança é bom. O próprio Jesus disse: vim a mim todas as crianças. A questão aqui é o tempo de ser criança. E aí ele diz: quando eu me tornei adulto, ou me tornei homem, o que ele termina? Eu deixei as coisas de menino. Eu acabei com as coisas de menino. Por quê? Porque eu estou indo em caminho à maturidade diante de Deus. Então, para amadurecer é preciso mudar de postura. E às vezes essa mudança tem que ser radical. E o que mais nós temos visto hoje, eu vou bater muito nessa parte, é pessoas que estão vindo, nunca se pregou tanto, nunca se ensinou tanto, nunca se teve tantos recursos para pregar o evangelho, mas uma das coisas que mais me preocupa é que pessoas vêm para a igreja, entra culto, sai culto e não muda de postura. Deus fala, Deus usa o pastor, Deus usa os obreiros, Deus usa uma irmã, Deus usa um cooperador, e o que mais nós temos visto é pessoas que não querem mudar de postura. Deus está nos convocando para esta mudança de postura hoje. Sabe por quê? Porque Deus quer continuar operando milagre em nosso meio. Deus quer continuar trabalhando, manifestando a sua glória, manifestando cura, restauração em nosso meio. Só que se não houver uma mudança de postura da nossa parte, fica difícil Deus operar. Porque o Espírito Santo, ele é um ser educado. Ele não força a barra com ninguém, ele avisa, ele alerta, ele usa o mensageiro, ele usa o pai, ele usa a mãe, ele usa o líder, ele vai aconselhando. Só que se você não mudar de postura, a situação continua a mesma. Porque enquanto você estiver fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. Quer ter mudança de resultado na tua vida? Começa a mudar a tua postura hoje. Sabe por que Neemias ele foi abençoado? Porque quando ele teve a notícia de que a coisa lá em Jerusalém estava horrível, os muros estavam fendidos, as portas foram arrancadas, ele dobra o seu joelho diante do Deus dos céus. Ele diz: Senhor, dai-me condições para ir lá e reconstruir aqueles muros. Houve uma mudança de postura na vida de Neemias, e ele foi um dos maiores personagens bíblicos, porque o que ele fez, ninguém fez mais. Quer ser relevante no meio em que você vive, quer ser influente no meio em que você vive, começa a mudar de postura e assumir um compromisso diante de Deus com a chamada que Ele fez para você. Começa a entender aquilo que Deus te chamou para fazer e assume hoje um compromisso com Deus. Muda a tua postura. Sai dessa zona de conforto. Sai desta posição que está tão tranquila para você e assume a responsabilidade que Deus te deu. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer, ninguém mais vai fazer. Porque até que você levante e comece a fazer, Deus vai continuar falando. Deus vai continuar falando. Porque Ele chamou você para fazer. Então é preciso uma mudança de postura. Lembra de Jesus? O texto vai dizer que
João Batista estava no Rio Jordão, batizando. Amém? João estava no Rio Jordão batizando. A Bíblia vai dizer que agora João olha e vê Jesus indo direto a ele. A gente não vê João tentando convencer Jesus por batismo. Jesus foi até João às águas do Rio Jordão. Quem era Jesus? O Senhor, Rei dos Reis. Mas ele se submeteu ao batismo. Ele tomou postura. E aí ele chega lá no Rio Jordão e o João começa o diálogo com ele. Mas Senhor, como que é isso? Sou eu que eu que careço de ser batizado por ti, e é você que vem até a mim? Aí Jesus disse: João, não te preocupes não. Importa que a justiça de Deus ela se cumpra. A Bíblia diz que ele desce as águas, João batiza ele. O texto vai dizer que os céus se abrem e uma voz muito forte, de destaque, ela diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E o Espírito de Deus, ele desce em forma corpórea de pomba, e ele pousa sobre Jesus, marcando o início do seu ministério. Quer ter mudança na tua vida? Muda de postura. Comece a tomar a iniciativa. Saia da tua zona de conforto. Isso se chama maturidade ministerial. Dois, segunda característica, para aqueles que estão caminhando para a maturidade ministerial, é ter disponibilidade para solucionar problemas. Ter disponibilidade para solucionar problemas. É diferente daqueles que procuram problemas, viu, irmão? Porque tem gente que é especialista em procurar problemas. É impressionante como tem pessoas que escolhem mal o namoro. Porque só arruma problemas. Arruma problema e dor de cabeça para o pai, para a mãe, para o pastor. Eu não estou falando de pessoas que procuram problemas. Eu estou dizendo pessoas que estão disponíveis a solucionar problemas. É diferente. Porque quem é imaturo ministerialmente, ele terceiriza o problema. Ele joga para o vizinho. Ele foge de problemas. Ele não tem capacidade para solucionar. Qualquer probleminha ele acode ao pastor. Não, o problema é teu, resolve você. Está na hora de crescer. Tudo depende das pessoas. Comece a caminhar com as suas próprias pernas. Deus te deu livre-arbítrio. O que você está esperando para resolver os problemas? Não adianta tentar correr. O tempo não cura problemas. Tem que solucionar, tem que enfrentar eles. E para aqueles que estão caminhando para a maturidade, precisam saber que problemas irão acontecer na sua caminhada. A diferença é como que você tem se disponibilizado para solucioná-los. Se tinha alguém que gostava de solucionar problema, era Jesus. Jesus às vezes estava ensinando e estava ministrando, daqui a pouco ele está no monte descendo e daqui a pouco aparece um leproso do nada. E todo mundo se assusta, porque naquela época o leproso ele tinha que ficar afastado, pela lei ele não podia viver ali em sociedade. Então de repente quando o leproso aparece, pastor Benedito, todo mundo se assusta. Todo mundo recua. Opa, peraí, a lei diz que tem que ter lá uma certa distância do leproso, é um problema. Mas enquanto aqueles estavam recuando, Jesus foi até ele. Jesus foi até ele. E a Bíblia diz, e eu fico imaginando, Jesus ele
ele não somente ora ou ministra uma palavra, o texto vai dizer que Jesus toca nele. E pela lei ele não podia tocar no leproso. Ele não podia tocar no leproso. Mas o que Jesus estava demonstrando para eles é que o problema não era só a questão da lepra, o problema físico. Havia um problema psicológico, emocional naquele homem que precisava ser curado antes daquele problema que era visível. Porque por certo aquele homem ficou muito tempo afastado das pessoas. Quem sabe não sentiu o toque do pai, da mãe ou da sua família. E emocionalmente ele estava destruído, ele estava dilacerado. E Jesus, que conhece o nosso coração, no mais profundo, no íntimo, ele vai lá e toca nele. Porque o milagre, quando acontece fora primeiro, ele tem que acontecer lá dentro. O maior milagre é o que acontece aqui dentro. Depois que o milagre acontece aqui dentro, ele começa a sair para fora. Aí as pessoas começam a ver a diferença em nós. Então eu quero dizer nesta noite com esta palavra, para aqueles que estão caminhando para a maturidade: não corra dos problemas. Irmãos, se vir aqui hoje alguém e falar assim: olha, aqui na casa, na rua, tem alguém endemoniado, precisa ir lá alguém para orar. Eu tenho certeza que muita gente ia até desviar o caminho. Porque tem medo. Porque são imaturas ministerialmente. Não estão preparadas. E hoje a palavra de Deus está nos orientando que devemos amadurecer. Quando se apresentar uma situação diante de você, uma circunstância difícil, ore a Deus, busque a face do Senhor, esteja pronto e disponível para solucionar os problemas que irão afligir e que irão se levantar diante de você. Outra característica de maturidade é compreender, é ter a compreensão de que a vida ministerial ou a vida de serviço, ela é uma vida cíclica. Ela vive de ciclos. Amém? Você não vai ser sempre essa pessoa para sempre. Você não vai ocupar essa posição para sempre. A vida de serviço, ela é cíclica. Lá em Êxodo, a Bíblia vai dizer, pastor Marco, que Moisés, em determinado momento, ele estava à frente do povo. Outras horas, a Bíblia vai dizer que Moisés estava no meio do povo. E em outra parte, a Bíblia nos diz que Moisés estava no monte intercedendo pelo povo. Porque isso mostra maturidade ministerial. Se é momento de ficar quietinho, aprendendo, fica quietinho, aprendendo. Mas eu não estou tendo oportunidade, Deus está te dando oportunidade para aprender. Porque quem quer falar e ensinar, primeiro precisa sentar para aprender. Porque como é que você quer falar e ensinar, se nem na escola dominical você aparece? Eu tenho o prazer de ouvir e de pegar os ensinamentos dos meus pastores, dos obreiros que estão aqui. Se eu não venho para a igreja, eu estou lá em casa ouvindo, porque eu gosto de ouvir e aprender. E tem pessoas que nem aprenderam, querem ensinar, querem falar. Então, quer chegar à maturidade ministerial, entenda que a vida é de ciclos. Uma hora se aprende, se desenvolve, amadurece e ensina. Quando este mês fez um ano, que pela misericórdia e graça de Deus eu fui consagrado ao pastorado. Um ano. Se os irmãos me perguntassem se eu me sentia maduro o suficiente para ser pastor, eu diria que não. Porque para mim, pastor Benedito, o pastor já era de idade, alguém já vivido,
alguém que tivesse passado por várias experiências. Eu me sentia assim. E eu louvo a Deus pela visão do pastor Marco, porque ele orou a Deus, e ele fez as escolhas dos obreiros. Este vai para o pastorado, esse vai para o evangelho, para ser evangelista, outro para o presbitério. Mas eu não me sentia preparado para ser pastor. Só que a vida ela é de ciclos. Eu me lembro que logo que eu estava iniciando, 18, 19 anos, 20, era cooperador da igreja, aqui mesmo. Uma vez o pastor me deu oportunidade para trazer uma palavra, e eu dei uma palavra de 15 minutos. Pela graça e misericórdia, Deus abençoou. Quando eu terminei aquela palavra, eu me sentei lá, eu fiquei de pé, eu era cooperador na época, porque naquela época cooperador ficava na porta trabalhando. Fiquei lá. Quando terminou o culto, uma irmã do círculo de oração, não falava muito, não era muito de, não era quietinho, mas era de oração. Terminou o culto, ela chegou para mim e falou: meu filho, tinha 18, 19, 20 anos, eu não sei o que é, mas quando você estava pregando, quando você estava falando, eu vi uma unção que descia sobre você, e eu dizia: Senhor, o que é isso? E Deus me respondeu: é unção de pastor. É unção de pastor. E o que Deus me ensinou aquele dia, é que não é porque Ele estava dizendo, ou estava se confirmando um ministério na minha vida, que aquilo ia acontecer no outro dia ou dali um ano. Eu vou quase 20. O pastor pregou aqui domingo sobre Davi. Ele foi ungido, mas não significou que daquele dia em diante ele já estava no palácio, sentado no trono. Primeiro ele teve que matar o gigante. Primeiro ele teve que aprender a manusear armas. Primeiro ele teve que se colocar de frente do exército de Israel, para depois chegar no palácio. A vida ministerial é a mesma coisa. Cada tempo no seu tempo. Não apresse as coisas. Se você é cooperador hoje, seja o melhor cooperador. Se é diácono, seja o melhor diácono. Se é presbítero, seja o melhor presbítero. Evangelista, pastor, seja o melhor no que você faz. E tenha prazer em servir no ministério. Tenha prazer em servir. Tenha prazer. É a compreensão de ciclos. E existem outras características mais, mas o meu tempo já se foi. Gostaria de falar de mais alguns, mas o tempo que me foi dado foi suficiente para que Deus pudesse falar aos nossos corações nesta noite. O Senhor nos está chamando para a maturidade. Seja quem Deus te chamou para você ser. Nunca esqueça disso. Seja o que Deus te chamou para você ser. Não queira ser o que você não é. Não tente enganar. Seja sincero. Seja verdadeiro. Seja íntegro diante de Deus. E você verá a bênção do Senhor sobre a tua vida. Aonde você colocar as tuas mãos, Deus irá prosperar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai prosperar. Deus vai te usar poderosamente. Mas para isso, precisamos caminhar rumo à maturidade ministerial na nossa vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Deus abençoe a vida de todos os irmãos.